a honra, mas você pode se aceitar, amém? Eu quero louvar ao Senhor pela oportunidade de estar aqui nessa noite com os irmãos, para juntos adorarmos a Deus. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor da igreja, a sua esposa, por nos receber aqui, amém? É uma honra, amém? Irmãos, eu desafio. Olha, o cabra que casou com uma mulher mais bonita do que a minha, eu duvido. Pode quem quiser dizer, a minha era a mais bonita do mundo. Eu cheguei lá em Remoço, viu, irmão? Aí o pastor Adaildo, né? O pastor presidente da Alice, né? Mudou para tua esposa, mas para apresentar. Eu falei, não precisa do seu nome, manda a mulher mais bonita levantar. Ele disse, tá bem, rapaz. A mulher mais bonita é a Elsa, que era a esposa dele. Isso não é não, é a minha. A minha esposa, meu companheira. Glória a Deus. Deus abençoe a esposa do pastor. Coisa boa é ser honrada pelo marido, né? Deus abençoe. Eu quero louvar o Senhor pela vida do nosso irmão Cláudio Gomes, né, que é o canal de bênção, ele e sua esposa para estarmos aqui. Louvar o Senhor por rever o pastor Elson, a sua esposa, sua família. Uma alegria, né? Nós já fomos ali adorar o Senhor com os irmãos no Vila Joia, né? Isso. E é uma honra poder revê-los aqui nessa noite, amém? Irmãos, antes de louvar o Senhor, eu quero deixar um versículo para a sua meditação que está em Provérbios, capítulo 16. Presta atenção. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia do Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Versículo 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Versículo 9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Aleluia! Oh, glória! Coisa boa é sermos dirigidos pelo Senhor. Mesmo assim, se o Senhor fala vai, a gente vai. Deus, mas nem sempre o Senhor nos diz sim. Às vezes o Senhor também diz não. E o segredo está em obedecer aquilo que Deus diz. Quem sabe você tem tentado fazer as coisas do teu jeito e só tem quebrado a cara. O Senhor nessa noite te convida a lançar a rede do outro lado. A obedecer a voz dele, você vai ver que o resultado vai ser vitória. O que gera esse erro em nós é a precipitação, a ansiedade. A gente não sabe esperar e quer fazer do nosso jeito. E nos frustramos, nos decepcionamos. Ah, não vou mais para a igreja não. Ah, mas não quero saber de mais nada não. Experimente obedecer a voz de Deus e você vai ver que vai dar tudo certo na sua vida, amém? Deixa o Senhor conduzir o teu barco, a tua vida. Deixa Ele no controle. O resultado, como foi cantado aqui, é vitória, amém? Glória a Deus, vamos adorar, pode soltar, irmão. Glória a Jesus, só aumenta para mim o playback, tá? Glória a Deus. Glória a Jesus. Dá para aumentar o playback? Mais um pouquinho, tá? Eu sou meio exagerada, né? Dá pra aumentar? Vamos um pouquinho, tá? Glória a Deus. Aleluia. Entraram no barco, puseram as redes e sobre as águas vão seguindo a navegar. O mar está calmo, vento sossegado, e logo Pedro lançou a rede ao mar. Mas não vinha peixe e por várias vezes eles tentaram sem sucesso pescar. A noite se foi e ao raiar do dia lá vem Pedro triste com as redes vazias. E voltando os pescadores à praia, começaram a lavar as suas redes. E Jesus entrando no barco de Pedro,
Eita, é mesmo assim. Mas se você não for dirigido por Deus, você vai se frustrar. Entregue a tua vida, a tua casa, os teus sonhos nas mãos do Senhor. E não deixe o teu lugar. É mesmo assim, aleluia. Permaneça no lugar onde o Senhor tem te colocado e seja fiel. Aleluia! Eu posso prometer alguma coisa e não cumprir, o pastor pode. Todos nós aqui podemos, somos limitados. Podemos falhar, mas o nosso Deus não. Quando Ele fala, Ele se responsabiliza. Enquanto você espera, adore, exalte, glorifique, porque o Senhor, Ele pesa os corações e Ele também sabe as suas limitações. Ele sabe até onde você consegue ir. Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Está aqui para fazer milagre na sua vida, amém? Quantos creem que Ele pode fazer um extraordinário acontecer na sua vida essa noite? Vamos adorar o Senhor, pode soltar. Glórias a Jesus. Aleluia. Aleluia. Eita Deus, aleluia. Com sua vontade, fica ao pé de mim, meu coração aleluia. Oh, glória, aleluia. Continua falando, meu Deus. Aleluia. Eita, papai, é mesmo. Cadê essa maravilha? Aleluia. Pode passar. Pode ir. Fale só. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Deus tremendo, aleluia. Como o Senhor tem falado maravilhosamente na sua igreja, continua falando, meu Pai. Glórias a Deus. Cada dia. Oh, aleluia, papai querido, aleluia. Deus tremendo e fiel, aleluia. E sua voz. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Estamos reunidos na presença do nosso Deus para nos alegrarmos, para ouvirmos Deus falar, assim como Ele já tem falado aqui nesta noite, através das testificações, palavras saudadas, através do louvor. E eu creio que Deus continuará falando ao nosso coração. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 15, a partir do verso de número 11. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor José Rodrigues, pela oportunidade a qual tem nos confiado nesta noite. Louvar a Deus pela vida da minha família, pela vida dos obreiros desta casa, pastor Emílio, que também está nos prestigiando, e um grande amigo, Cláudio Gomes, mais conhecido carinhosamente por Bonitão de Jesus. Isso é mentira, hein? Ele disse que tem a esposa mais linda, né, irmã? Eu perdi para Zé Rodrigues. Perdi para o pastor Zé Rodrigues. Cláudio Gomes, eu sou seu fã, meu amigo. Você é um grande amigo amém, de Deus, e abençoado a minha família, a sua esposa e os filhos. Glória a Deus, amém. Estão no nosso coração. Também a nossa amiga cantora Leila Marques, prazer revê-la, seu esposo, são homens de Deus, mulheres de Deus que aqui estão juntamente conosco. Meus irmãos, quantos encontraram? Diga amém. Amém. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa. Eu peço que os irmãos, na medida que nós encerrarmos a leitura, mantenha sua Bíblia aberta. Eu, como bom assembleano de pé roxo, há menos de um ano de nascido, fui batizado com o Espírito Santo. Oh, glória, aleluia. Eu gosto
Eu amo o reteté do Senhor Jesus. Aleluia. Mas hoje eu quero trazer uma palavra de reflexão para os nossos corações. Por isso eu peço que você atente, se puder não se deter com conversa, para você ter a compreensão melhor desta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nos diz assim a palavra de Deus, na minha tradução, a partir do verso 11 do capítulo 15 de Lucas. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para o seu campo a guardar porcos. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído ele em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste sequer um cabrito para alegrar-se com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste mandar matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você preste muita atenção neste texto, naquilo que nós iremos transmitir nesta noite. Essa é uma das parábolas, dentre as 42 parábolas que o Senhor Jesus, ele contou. E todas as parábolas que Jesus contava, ela tinha o intuito de trazer, através daquela história, verdades práticas para as nossas vidas. E quando este texto, ele é contado em um contexto do Oriente Médio, irmãos, essa história, ela choca as pessoas de lá. Por quê? Porque não é possível um pai, do costume, da cultura do Oriente Médio, ela dá herança para um filho em vida. Ou seja,
E quando um filho, ele pede a herança para um pai, ainda em vida, é como se ele estivesse dizendo: pai, eu quero que o senhor morra. Eu quero que o senhor morra para que eu venha herdar aquilo que é meu por direito. E entendendo esta cultura, irmãos, contada por Jesus, entendida pelo costume do Oriente Médio, nós vamos entender que ela choca, ela se torna até escândalo para o povo oriental. E se nós trazermos esta história para a nossa cultura ocidental, eu vou tentar ilustrar. É como se um certo pai que tivesse constituído com muito trabalho um certo império, e num determinado momento ele tinha ali um filho, ou seja, o filho mais velho, que ele estava preocupado em cuidar das finanças do pai. Ele tinha um filho mais velho que, preocupado em dar continuidade àquilo que o pai tinha constituído, ele procura se qualificar, procura se formar, procura atribuir conhecimentos para que viesse multiplicar a fortuna do seu pai. Era aquele filho dedicado, aquele filho preocupado, que estava todos os dias empenhado na empresa do seu pai. Grande Deus. E em contrapartida estava ali o seu irmão mais jovem. Era aquele moço rebelde, que não tinha compromisso com nada. Era aquele moço que começou 2, 3 faculdades e não terminou, trancou. Era aquele moço que na madrugada seu pai recebia uma ligação e ele estava detido, talvez em uma blitz, foi pego numa lei seca, ou talvez foi detido com sintomas de vícios, de álcool, de drogas. Era aquele moço que só dava trabalho. Aí, um determinado dia, aquele jovem mais novo chega para o pai e fala: olha, pai, eu já sou de maior, eu já sou emancipado, eu já consultei alguns advogados, e eu vi que eu tenho direito à minha herança. Então eu quero que o Senhor dê parte daquilo que é meu por direito. E agora aquele pai cai na besteira de vender parte do seu império, e ele transforma aquela venda em dinheiro, e assim dá para aquele jovem. Aquele jovem sai, gasta tudo com as meretrizes, em bebidas e farras, com amizades novas, em drogas lícitas e ilícitas. E quando tudo estava perdido, quando ele estava na pior, na sarjeta, de repente ele lembra do seu pai. E ele volta. E ele diz: pai, eu sei que eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu estou aqui. Coloca nele uma túnica, anel no dedo. E quando nós olhamos, irmãos, para esta determinada imposição de roupas e anel, nós vamos ver que se trata de autoridade. Ou seja, quando Faraó colocou o anel no dedo de José, ele instituiu José abaixo de Deus como segunda maior autoridade do Egito. É como se ele estivesse dizendo: a partir de hoje, este meu filho que se arrependeu está gerenciando tudo na empresa. Eu, como irmão mais velho, eu ficaria indignado. Para o nosso contexto ocidental, indignação para o contexto oriental, porque pediria a morte do pai, e indignação para nós ocidentais, porque não seria inadmissível. Então, se nós analisarmos, irmãos, esta parábola parece uma parábola ridícula. Parece que não tem sentido esta parábola. E como se não bastante, parece que ela não tem um final. Mas eu não creio que era isso que Jesus queria nos ensinar. Eu não creio que era uma história ridícula que Jesus queria transmitir para nós. Aleluia. E vamos tentar entender, irmãos, o contexto dessa história, porque eu aprendi que um texto sem um contexto é um pretexto que causa heresia.
O versículo de número 11, irmãos, ele inicia com a palavra continuou. Se eu chego aqui e o pastor José Rodrigues está falando algo, ele diz continuou, eu vou entender que tem algo anterior à história que o pastor José Rodrigues estava contando. E o que é que vem antes da parábola do filho pródigo? Vem a parábola da... Quem arrisca? Depois vem a parábola das 10 dracmas. Presta atenção. A parábola das 10 dracmas vai contar uma história de uma mulher que perdeu uma moeda. Dracma é moeda. E ao procurar por muito trabalho e dificuldade, ela achou a moeda. Achou a dracma que estava perdida. E ela chamou as vizinhas, amigas e se alegrou. E o final desta parábola vai dizer: e há mais júbilo diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Escute bem. A dracma se tratava de uma moeda. Não parece algo peça em cabeça? Já pensou, você vai, perde uma moeda na sua casa, aí de repente você achou uma moeda, você vai chamar seus amigos, suas vizinhas, faz uma festa para dizer que achou uma moeda que estava perdida? Parece meio sem sentido também, né, irmãos? Verdade. Esta dracma, na cultura oriental, nos diz a palavra de Deus, nos diz a história, que quando uma moça se casava, para a cultura deles a mulher não trabalhava, a cultura machista, a mulher não fazia uma faculdade, ela era sustentada. Nós vamos entender que até o homem era necessário dar um dote, né? Mas aí quando ela se casava, o pai dela dava algumas moedas, e daquelas moedas ela fazia uma tiara, uma pulseira, um colar, né? Até aquelas beduínas colocam no véu, né? Quando se casam, aquele monte de moeda. Aquela moeda, irmãos, quando o marido dela fosse para a guerra, se de repente ele fosse morto e não voltasse, aquelas moedas seriam garantia de vida para ela, para que ela pudesse voltar para a casa de um parente, para que ela pudesse se sustentar, porque ela não tinha recursos. Então achar aquela moeda foi como se ela tivesse achado a garantia da sua vida. É por isso que no final vai dizer: e há mais júbilo para um pecador que se arrepende. Aleluia. No céu, oh, glória. E diante dos anjos. Mesmo assim, aleluia. E o que é que vem antes desta parábola, irmãos? A parábola da ovelha perdida. A parábola vai dizer que certa feita uma ovelha, ela se perdeu no deserto. E aquele pastor, vendo que dentre as 100 as 99 estavam lá, mas faltava uma. E aquele pastor agora sai à procura daquela ovelha que estava perdida. Ela estava no deserto, ela estava fora do redil. E aquele pastor, ao encontrar aquela ovelha, ele também faz da mesma forma que aquela mulher. Ele chama seus amigos e vizinhos e se alegra, porque havia encontrado a ovelha perdida. E no final desta parábola também vai dizer que há mais júbilo no céu para um pecador que se arrepende. Aleluia. Oh, glória, aleluia. E esta parábola inicia, irmãos, com a seguinte palavra: então. E o contexto do capítulo 15, ele se encontra no versículo 1 e 2, que nos diz o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Entendam bem, Jesus estava comendo com publicanos e pecadores. Estava dentro de casa, comendo com publicanos e pecadores. E eles estavam ouvindo
o que Jesus dizia, quando de repente estavam fora os fariseus e os escribas à porta, perguntando o que é que Jesus estava fazendo ali dentro. Eles estavam perguntando por que é que Jesus estava comendo com pecadores e publicanos. E quando eu olho para este contexto, irmãos, eu começo a entender. Jesus saindo até aqueles moços. Jesus sai de encontro aos religiosos e fala: o que é que vocês estão fazendo? O que é que vocês estão argumentando? Nós não estamos entendendo por que é que vocês estão... Jesus está se misturando com esses pecadores. Jesus, nós não estamos entendendo por que é que vocês estão se misturando, comendo. Jesus fala: eu posso contar 3 historinhas para vocês? Aí Jesus fala: olha, existia um homem que tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, ele foi atrás e encontrou e trouxe. Da mesma maneira, uma mulher que tinha perdido uma moeda, uma dracma, ela procurou, achou e se alegrou. E a Bíblia diz que foi, mais júbilo no céu por um pecador. Aleluia. Irmãos, olha só o que a palavra nos ensina aqui nesta noite. Está falando, glórias a Deus, a ovelha sabe que ela está perdida se ela estiver fora do redil? Sim ou não? Sim. Sim? Amém. Moeda sabe que está perdida dentro de casa? Esta parábola, irmãos, vai nos ensinar a seguinte forma: que existiam pessoas que estavam fora e estavam perdidas, e existiam pessoas que estavam dentro e também estavam perdidas. Aleluia. Jesus não estava simplesmente contando uma parábola, mas ele queria ensinar através destas parábolas, aleluia, que ele não veio simplesmente, glórias a Deus, para pessoas específicas, mas ele é o Deus que se fez homem. É o Deus que se fez carne. É o Deus que se fez humilhação para morrer por toda a humanidade. Aleluia. Jesus estava falando para eles: olha, da mesma maneira, um pai tinha 2 filhos, e um daqueles filhos se perdeu. Um daqueles filhos estava perdido fora, e o que estava perdido fora sabia que estava perdido fora. Porém, o que estava perdido dentro não sabia que estava perdido dentro. Atende, irmãos. Quando o mais velho chega, ele diz: este teu filho, ele não reconheceu como irmão, mas ele primeiro chamou este teu filho. Em primeiro lugar, ele não queria o aceitar como irmão. Segundo lugar, ele estava queixando-se daquilo que ele havia recebido também. Versículo 11: e o pai repartiu os haveres, lhes repartiu. O mais velho também tinha recebido herança. E eu comecei a questionar, irmãos, entendendo este texto, por que é que essa parábola não tinha um final? Por isso que eu li todo o contexto com vocês. É simples. O final, ele termina da mesma forma que inicia os contextos. Os religiosos fora de casa, não querendo entrar para não se misturar. Os perdidos dentro não queriam se misturar com os perdidos que estavam fora. Os perdidos que estavam fora sabendo que estavam perdidos. Os perdidos que estavam dentro não sabiam que estava perdido. E Jesus estava dizendo: e aí, você vai entrar e vai se alegrar comigo, ou vai ficar na porta resmungando? Glória a Deus. Eu não sei se nesta parábola você se identifica com o filho mais novo ou com o filho mais velho.
Eu não sei se nesta parábola você se identifica com a ovelha perdida ou com a dracma. Eu não sei se nesta parábola você se identifica com os pecadores ou com os santos e fariseus. O que eu quero dizer nesta noite é que esta parábola se trata de um Deus, irmãos, quer perdido dentro, quer perdido fora, Ele está à tua procura. Aleluia. Quer perdido dentro, quer perdido fora, Deus está à tua procura. Eu quero dizer que você não veio aqui nesta noite em vão, mas você foi impulsionado por uma força maior que a tua. E esta força, talvez você não tenha o conhecimento desta força, mas Deus, através do seu Santo Espírito, te trouxe aqui nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Para você ouvir. Deus está à aleluia. tua procura. Aleluia. A maior manifestação do amor de Deus se deu através de Jesus Cristo. E a coisa que eu acho mais linda, irmão, quando Jesus está ali, próximo, aleluia, de se expirar, próximo de dar a sua vida, o seu corpo, entregar ao Pai. E naquele momento ele está dentre dois homens, dois pecadores, uma à sua direita e uma à sua esquerda. Dois homens que haviam errado toda a sua vida, dois homens que haviam feito tudo aquilo que não era a vontade do Senhor. Um representando a aceitação, que foi aquele homem que aceitou naquele último minuto. Outro representava a rejeição, foi aquele que acusava. Ao invés de reconhecer Jesus que estava ao seu lado, ele blasfemava dizendo: se é tu o Deus, desce daí de cima, salva a ti mesmo e salva a nós mesmos. Esse representava a rejeição, mas existia um que representava a aceitação. Oh, aleluia! Glória a Deus. É aquele que diz: você não vê? A nossa vida toda foi de erro, mas este homem nunca fez mal a ninguém. Ele está pagando pelo erro que não é dele. E ele olha para Jesus que está do seu lado e fala: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Há ao menos dois detalhes aqui que eu quero, para encerrar esta mensagem. Ao menos dois detalhes que este homem reconheceu. Primeiro, ele temeu ao Senhor. Nem ao menos teme a Deus. Segundo, ele reconheceu que aquele que estava ao lado dele se tratava da salvação. Talvez você ainda não tenha enxergado. Talvez você tenha ouvido falar de Jesus, talvez na tua casa, no teu trabalho, com os teus amigos. Talvez você já frequentou igrejas, talvez Deus já pregou em praças públicas e você deu ouvidos. Mas você ainda não reconheceu como salvação. Eita, é mesmo assim. Mas você ainda não reconheceu como único e verdadeiro Redentor, o único caminho a qual João descreve que pode levar para o céu. Pois ele próprio diz: eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E esse Jesus está aqui nesta noite para te fazer este convite. Aleluia! E eu quero nesta noite fazer o maior convite que você pode ter recebido na tua vida. E eu digo mais: talvez essa seja a tua última oportunidade. Porque para aquele homem que estava ao lado de Jesus, que blasfemou, que não reconheceu, foi o último minuto da vida dele. Para ele ali encerrou tudo, não tem mais jeito. Eu quero te dizer, talvez seja o último minuto, talvez seja o último momento da tua vida, e Jesus está te convidando nesta noite. Eita, mesmo assim, aleluia! Eu quero convidar você a dar o primeiro passo, a reconhecer, a temer o Senhor nesta noite. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus nesta noite? Levanta a tua mão para mim nesta noite. Nós iremos apresentar, iremos orar pela tua vida. Tem alguém nesta noite? Levanta a tua mão. Glória a Deus, aleluia. Deus está aqui através do teu filho Jesus. Eita, mesmo assim, Nós somos a aleluia. maior representação dele aqui na terra. Somos a boca de Deus. Somos aqueles que Jesus deixou como suas testemunhas. Aleluia, através da sua palavra nós estamos pregando a salvação de Jesus. Oh, que está aleluia. diante da tua vida nesta noite. Eita, mas Senhor somente você
Somente você nesta noite tem o poder de escolha. Deus não pode te obrigar a nada, mas você tem em tuas mãos este poder. Tem alguém nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Aleluia. Levanta a sua mão para mim, eu não quero insistir, eu não quero ser. Tem alguém? Deus quer mudar a tua vida, meu irmão. Deus tem um novo plano, tem um novo projeto, um novo rumo para traçar para a tua vida. Não se conforme com a vida que você está levando, creia que Deus tem mais, tem o melhor para ti. Mas Ele precisa que você dê o primeiro passo. Tem alguém nesta noite, Deus? Se tiver, faz um sinal. Nós iremos orar e apresentar tua vida, tua família nas mãos do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Meu amigo, vida ou morte? Vida ou morte? Quando vai aceitar? E amanhã? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tem alguém, meu irmão? Eu não vou ser insistente. Vou estar voltando a palavra para o pastor. Pode ser a tua última vez esta noite. Não esqueça. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu volto a palavra para o pastor. Deus fiel. Oportunidade em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu vou dar uma experiência. Tem pessoas que gostam de dizer assim: eu não sou pregador. Aqui na igreja, os irmãos pregam nas sexta-feiras, né? Quando os irmãos dizem eu não sou pregador, eu falei: então me dá um microfone. Eu sou pregador e sou do bom. Porque eu prego Jesus. Aleluia. Glória a Na Deus. igreja, muita igreja cheia de gente, dizendo que o Pedro não aceitou uma área. Quando eu entreguei o microfone, fiz uma oração, veio 8 pessoas que as igrejas não entendi. Não se entende mesmo. Pode ser que hoje seja do mesmo jeito. Mas uma pena, a pessoa está lá com aquela vontade de se entregar para Jesus, mas fica lá. Agradecer o nosso Deus que trouxe todos nós aqui para vir adorar e louvar o nome dele. Os irmãos não vieram aqui ver a cantora, Deus. E eu daquela nome disse: Jesus está fazendo milagre aqui, viu? Aleluia. Está curando o enfermo e abrindo porta de emprego, viu? Jesus está fazendo, agindo aqui na congregação. Glória a Deus. Eu quero dar os avisos, os avisos dos trabalhos da igreja. Amanhã tem oração aqui das 7 às 8 horas, nosso Valmir. Terça-feira é o culto de ensinamento na sede, Rua Lara, número 152. Quarta-feira, um grande culto aqui, você é novamente o nosso convidado. O pastor Valmir dirige aqui uma campanha onde Deus tem abençoado poderosamente. Sexta-feira, culto de louvor e adoração a Deus, oração, conversão de alma e maravilha.